Minutos, confirmando 7h20, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira, dia 22 de agosto do ano 2022. Olha, foi publicado na última semana o decreto com as informações necessárias para os interessados em adquirir casas do programa Casa Verde e Amarela aqui na cidade de Caicó. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios o prefeito do município, doutor Tadeu, secretária de Assistência Social, Valdemere Costa, e a assistente social do Departamento de Habitação, Rafaela Oliveira. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Cumprimentar aqui a nossa secretária de Assistência Social, Habitação e Trabalho, Valdemere, também a nossa assistente social do Departamento de Habitação do município, Maria Rafaela. E agradecer aqui o espaço, dizer que a gente participou de um edital, Marcos, acho que no início do semestre, para os municípios que tinham todas as documentações para participar do programa Casa Verde e Amarela. Eles, evidentemente, mandavam essas documentações e depois haveria a seleção. Graças a Deus, o único município do Rio Grande do Norte que foi contemplado com esse protótipo de casas foi Caicó. A gente participou desse edital de chamamento público e aí a gente foi contemplado, né? Então, Caicó vai receber pelo MDR, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, 200 unidades habitacionais. O que difere esse programa do Minha Casa Minha Vida? Primeiro, que o Ministério agora está obrigando algumas exigências, né? O município tem que se adequar para poder receber essas casas. E segundo, que essa casa provavelmente vai ter uma parcela. Então, a pessoa que for contemplado com esse imóvel, ele vai ter que pagar uma parcela mensal para poder ir para esse imóvel. A parcela, evidentemente, vai depender da renda da família, e aí isso vai ser depois que houver a seleção. Então, Caicó, vai receber 200 unidades habitacionais. Esse loteamento vai ser ali por trás da rodoviária nova, Marcos, na Nova Caicó. Então, esse loteamento ele vai ter toda a infraestrutura, ou seja, tem que ter saneamento, iluminação pública e, inclusive, pavimentação das ruas, o que difere do último programa habitacional que Caicó recebeu na Nova Caicó. Então, esse loteamento vai ser totalmente pavimentado, o que vai dar mais dignidade para aquela população que ali vai se localizar, e a prefeitura vai ficar responsável por fazer o acesso, né? Então, até o término da construção, a gente tem que fazer o acesso do loteamento. Isso é obrigatório, a gente assinou como obrigação do município. Então, a gente já publicou o edital de chamamento público para a contratação da empresa que vai realizar os projetos dessas casas e também vai fazer a construção. Eu acredito que nesses próximos 60 dias a gente deve estar encaminhando a empresa que vai ganhar esse certame, encaminhando para a Caixa, porque aí a parte é todinha com a Caixa Econômica Federal, inclusive os pagamentos e etc. E aí a gente, concomitantemente, também precisa fazer a seleção, porque na hora que terminar a seleção da empresa ganhadora, a gente também deve estar com a seleção dos beneficiários. E o que difere também desse programa por passado é que o Ministério definiu também os critérios, Marcos. É evidente que o município pode acrescentar algum critério a mais, mas o Ministério do Desenvolvimento Regional definiu os critérios mínimos para que as pessoas possam participar. Então, a gente está tendo cuidado, junto com a nossa secretaria, para fazer essa seleção a mais transparente possível. Inclusive, essa seleção, a gente tem que publicizar essa seleção. Inclusive, tem um dos critérios é deixar ela auditável, né, para que os órgãos de fiscalização possam realmente saber quais foram os critérios que foram avaliados em cada beneficiário. Então, a gente vai agora começar essa seleção amanhã, lá na Ilha de Santana. Valdemere e Rafaela estão com as outras informações. E a gente vai deixar aberto por uma semana. Então, as pessoas que quiserem se inscrever nesse projeto terão uma semana para poder se inscrever, a começar de amanhã. E a gente vai ter o cuidado também de selecionar só funcionários efetivos do município,
para poder fazer essa escolha. Então, depois de terminar a fase de inscrição, a gente vai se debruçar, a equipe técnica da Secretaria de Assistência Social vai se debruçar para poder fazer a pontuação. Então, tem vários critérios e a partir daquele critério você vai pontuando. Quem ganhar mais pontuação é que vai ser selecionado para o programa. Então, são 200 unidades habitacionais, um investimento, Marcos, de quase 20 milhões de reais que Caicó vai receber aí nesses próximos, quer dizer, nesse ano e no próximo ano, se Deus quiser. Antes de passar aqui para as nossas outras convidadas, se tudo transcorrer bem, dentro do esperado, as construções das casas começam quando? Se a empresa tiver contratada daqui a 60 dias, que é a nossa previsão, provavelmente ainda esse ano, Marcos, é para começar a construção dessas unidades habitacionais. A nossa perspectiva é que até dezembro a gente consiga já ter pelo menos aí alguma coisa construída desse novo loteamento. Vai ser um novo bairro ou vai ser uma ampliação da Nova Caicó? Ampliação da Nova Caicó. Né? A gente não vai denominar nenhum porque a área da Nova Caicó é muito extensa, então a gente vai denominar aí o mesmo nome do bairro lá. E a gente fica muito feliz porque com esse diferencial a gente vai ver se consegue viabilizar também o acesso do bairro todinho. E, inclusive, o município, que condições o município de Caicó já tinha que facilitou a chegada dessas casas? Primeiro porque a gente ficou sabendo que ia haver essa seleção antes, né? Assim, eu fui a Brasília algumas vezes e havia essa perspectiva de haver essa seleção. Mas o que deixou mais claro lá no edital, Marcos, é que a gente já devia ter lei aprovada em Câmara em relação à doação do terreno ao FAR, né, que é o Fundo de Arrendamento, né, o Fundo de Arrendamento do MDR, da Secretaria Nacional de Habitação. Então a gente já estava com essa lei aprovada, sancionada, e tinha vários outros critérios. Por exemplo, a gente devia estar com a topografia do terreno feita, né? Com o bairro, devia ter uma logística, ou seja, a Nova Caicó já tem creche, escola, supermercado, iluminação, saneamento básico. Então, todas essas condicionantes, eles falavam a favor da questão de você pontuar mais do que outro município. Inclusive, por exemplo, o município de Natal ficou de fora dessa seleção. Ela participou e, infelizmente, ficou de fora. E a gente foi o único município do Rio Grande do Norte a ser contemplado. Teve outros municípios, mas nesse protótipo, né, que é o protótipo tipo 1, que é aquele mais baixo, porque nesse programa novo Casa Verde e Amarela, não existe mais doação do imóvel completo, como havia antigamente. Então, as pessoas, elas terão que pagar uma parcela desse imóvel. E aí tem vários níveis desse tipo de imóvel. Então, o nível mais baixo, que é aquele que é para a população realmente de baixa renda, eu acho que só teve Caicó e mais 5 municípios do país. E graças a Deus a gente foi contemplado com esse programa que vai trazer. Caicó tem um déficit habitacional muito grande, muito importante. Era isso que eu ia perguntar agora, inclusive. Você tem números? A gente... Em perspectiva aí, Marcos, pelo que a gente conversou com a Caixa Econômica Federal, a gente tem um déficit aí de mais de 1.000 imóveis. Mais de 1.000 pessoas necessitando de casa própria. Com essas agora, baixa para 800, então. Baixa para 800. Então, inclusive, a gente está na perspectiva aí, tem um outro programa também, que é para pessoas com uma renda um pouco maior, inclusive para servidores do município, da gente construir também um outro programa. Inclusive, a gente está preparando, a Secretaria de Planejamento está preparando a questão da doação do terreno para a gente permitir que também tenha uma nova também unidade habitacional ali por trás do ginásio da Boa Passagem. Só que isso é um protótipo um pouco melhor, né? Então, provavelmente vai ter um custo maior para quem for beneficiário. Mas a gente quer ver se até o final do nosso mandato a gente reduz aí o déficit habitacional da nossa cidade. Tomara, é muito importante isso, né? Conversar agora com a secretária de Assistência Social, Valdemere Costa. Como é que a secretaria está se preparando para realizar esse cadastro? E é bom deixar bem claro o seguinte para as pessoas que já tem muitos questionamentos com relação a isso. Não existe até então lista já com nomes de pessoas. A lista vai começar do zero, né, secretária? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia ao nosso prefeito. Bom dia, Rafaela, e aos nossos ouvintes. Eu tive essa alegria, né, do nosso prefeito dizer que a gente ia seguir cada critério. E a gente está seguindo cada critério. Todo zelo e cuidado, né? E aí foi uma decisão minha com Tadeu para no dia da escolha
que a gente vai fazer, ser funcionários efetivos. Por que funcionários efetivos? Para que as pessoas não julguem e digam assim, cargo comissionado ou processo seletivo, o prefeito disse eu quero aqui, ou o vereador A ou B disse eu quero esse. Não. A gente está seguindo de forma muito transparente e eu quero seguir até o fim de forma muito transparente, Marcos. Como se diz assim, é um orgulho para mim estar à frente dessa secretaria e a gente seguir o processo como ele tem que ser feito, seguindo cada portaria. E isso com o apoio do nosso prefeito. Quando é que começa a inscrição? A gente começa as inscrições amanhã na Ilha de Santana, por ser um lugar mais amplo, né? E aí a gente vai colocar as cadeiras lá, o pessoal vai sentar. Os técnicos da secretaria, a gente não pegou nem técnicos de outras secretarias, foi da nossa secretaria mesmo. Todos os técnicos vão para a ilha. Vai ter os que estão orientando com a documentação na fila, né? E os técnicos fazendo as inscrições lá na Ilha de Santana. O dia todo, né? Vai ser de 7 às 13 e de 13 às 17 horas. A partir de amanhã, no caso? A partir de amanhã. Vai até quando? Segue até quando? A gente quer ir uma semana. Então, no caso, até sexta-feira? Isso. Não, até segunda. Até segunda-feira. Até segunda da próxima semana. Porque hoje a gente não começou. Era para começar hoje, mas... Menos o sábado e domingo, né? Menos o sábado e domingo, de terça a sexta e na próxima segunda-feira. Isso, na próxima segunda-feira. 7 às 13. 7 às 13 e aí a outra turma entra de 13 às 17 horas. Então você vai ter o dia todo para tirar dúvidas, né? Para saber se atende os critérios. Isso. E vocês têm ideia de quantas pessoas vocês esperam inscrever nesse? A gente vai distribuir fichinhas, Marcos, porque assim, para que a coisa saia direitinho, a gente vai ser 100 fichas pela manhã. E aí, à tarde, por ter menos gente, talvez um quantitativo menor. Mas pela manhã vai ser 100 fichas todos os dias. Os que você quer falar dos critérios, eu passo para a Rafaela. Vou passar para a Rafaela. Ok, então vamos lá. Então, Rafaela, ela que é assistente social do Departamento de Habitação. Então, gente, você que está em casa nos ouvindo, que tem o sonho da casa própria, quem não quer ter a sua casa própria, né? É bom você aí pegar o lápis e papel para anotar aí todos os critérios. Então, os critérios... E eu queria até pedir a compreensão, pelo amor de Deus, para que você preste bem atenção, porque daqui a pouco a Rafaela vai falar aqui dos critérios, aí daqui a pouco as pessoas começam a mandar aqui no WhatsApp, repita os critérios, né? Eu me enquadro, então preste bem atenção, né? Para o que está fazendo aí na sua casa, você tem interesse no assunto, né? E a Rafaela vai falar todos os critérios, né? E certamente quem não atende um desses critérios já está fora, ou não é bem assim, Rafaela? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes de Caicó. Bom dia, o prefeito Tadeu, Valdemiro Costa, minha secretária. Marcos, esse programa específico veio com já os critérios estabelecidos pelo MDR. O município replicou em decreto... Então não é o município que criou os critérios, não? Não foi o município. Já veio e em alguns atendimentos já em dias anteriores... A gente já começou a conversar com os beneficiários, com a população de Caicó. A gente já fez reunião no CRAS da Zona Norte. Hoje a gente vai ter uma reunião no CRAS da Zona Oeste para chegar mais perto da população, né, para informar. Hoje também estamos aqui para o pessoal, né, que não é da Zona Oeste nem da Zona Norte, saber quais os critérios. Eles lançaram o critério agora em junho. A gente vem nesse processo, na verdade, desde março. Abriu o sistema, a gente cadastrou o município e Caicó foi seguindo, né, as etapas. Aí, em junho, saiu a seleção, né, a lista da seleção. E a gente teve uma reunião. Então, após essa reunião, foi que saiu os critérios. Porque o pessoal já estava sabendo, já indo perguntar, senão a gente não pode divulgar nada antes de sair esses critérios. Então, através da portaria, saiu o perfil das famílias e depois os critérios. E o que é que a gente fez? A gente replicou e acrescentou no decreto municipal, com o respaldo da nossa Procuradoria Jurídica, na pessoa de João Braz e os demais procuradores. A gente está sempre em discussão, também com a Secretaria de Planejamento. A nossa secretaria não trabalhou só, então é uma união entre as secretarias. E a gente, com aval do prefeito, a gente publicou esse decreto acrescentando o tempo de moradia do município. Porque o que acontece
uma moradia mexe muito com o nosso emocional. Todo mundo quer ter uma moradia. E, inclusive, após a pandemia, a questão financeira das famílias ficaram muito pesadas, né? Então, todo mundo tem um sonho de uma moradia. A gente teve que amarrar esse critério de 5 anos, quem vem se inscrever 5 anos de residência no município, pelo menos 5 anos. Estar morando em Caicó há pelo menos 5 Caicó. anos. Né? Como é que ele vai comprovar isso? A gente fez, por autodeclaração, a gente fez um modelo de autodeclaração para a pessoa se comprometer, né? Dizer que mora há 5 anos. Se a gente pegasse pelo sistema do cadastro único, talvez a gente não ia conseguir ter um esclarecimento desse tempo, né? Tem famílias que acabou de fazer o cadastro, aí não ia constar que está morando 5 anos. Tem famílias que moram e não tem cadastro único, né? Aí fez cadastro único para ser beneficiado da casa, por exemplo. Então, lá no cadastro único só ia contar que ele mora há 1 ano, né? Que ele fez o cadastro há 1 ano. Então, a gente fez uma autodeclaração. Sim, seguindo aqui, o perfil das famílias, segundo a portaria do MDR, é a família morar em habitação precária, coabitação, adensamento excessivo, ônus excessivo de aluguel, aluguel social provisório ou situação de rua. Vou explicar cada uma dessas. A habitação precária é a família que mora em domicílio rústico, que pode ser a casa de taipa, aquela casa que está ameaçando cair. Como esse morador vai comprovar para a gente que mora nessa casa? Precisa ter um laudo da Defesa Civil. Isso é a portaria que traz, Marco, não é a gente. A gente não vai ter perna para fazer visita a todas as famílias. Eu acho que eu estou estipulando mais ou menos umas 1.000 pessoas para ir fazer esse cadastro. Não vai ter como, a gente nem tem tempo e a gente nem tem pessoal para isso. Então, a portaria traz, quem mora em habitação precária, trazer um laudo da Defesa Civil Municipal. Coabitação. São famílias que moram, 2 ou 3 famílias que moram no mesmo domicílio, que desejam ter sua casa própria, vai fazer inscrição. Esse a gente também fez um modelo de autodeclaração. A gente fez um modelo na secretaria. Quem for lá fazer a inscrição já assina essa declaração. Adensamento excessivo é o cálculo que a gente faz de mais de 3 pessoas que dormem no mesmo domicílio. Então, no ato da entrevista, o beneficiário, a família vai falar, tem tantas pessoas na casa e tantos domicílios, o entrevistador já vai fazer o cálculo ali para ver se enquadra nesse perfil. Ele também vai assinar uma declaração dizendo, uma autodeclaração, também a gente fez um modelo, dizendo que ele está nessa situação. Ônus excessivo com aluguel, que eu acho que esse aqui é o que tem mais, que vai ter mais público, é esse. Que é quando a família despende mais de 30% da sua renda para pagar o aluguel. Tem pessoas hoje que ganham um salário mínimo e compromete mais de 30% da sua renda. Tem gente que nem tem renda. E mesmo assim faz usa o Auxílio Brasil ou outro auxílio para pagar o aluguel. Então, tudo isso vai ser considerado. Esse ônus excessivo do aluguel, a família leva o comprovante que paga aluguel e com a declaração de renda a gente faz lá o cálculo também. Aluguel social provisório. São as famílias que a Prefeitura de Caicó paga o aluguel social que a gente tem, esse benefício eventual através da Secretaria de Assistência. Hoje, não sei qual o número, secretária. Em média, hoje, o aluguel social, nós estamos com 12 pessoas, mas a gente tem uma fila, né, para análise, porque tem que ter visitas técnicas, a gente tem uma fila, eu acho que ainda tem uns 10 para a gente atender. Então, assim, é um quantitativo muito alto, né? Pronto, Marcos, esse pessoal de aluguel social, a gente já precisa incluir eles, independente de qualquer coisa, mas eles também vão lá fazer a atualização do cadastro. Eles já são acompanhados pelo CRAS, pelo CREAS, pela equipe de proteção básica e proteção especial da Secretaria. Então, são famílias que já vêm sendo atendidas há anos, até 1 ano e 6 meses esse aluguel social. Então, a partir do momento que a gente tira as famílias do aluguel social e coloca, né, na casa própria, a gente já também desafoga a parte financeira do município, né, que a gente está tendo essa despesa, não é despesa, né, essa questão das famílias então esse público já é garantido ser contemplado na questão desse programa. O pessoal de situação de rua,
é o pessoal que está hoje, que não tem moradia, né? E que é acompanhado pelo CREAS. Porque eu digo assim, tem famílias que tem público de situação de rua que é andarilho. Eles vêm, passam um tempo em Caicó, mas aí depois arruma alguma coisa em outra cidade e vai para outra cidade. Aí eu acho que vão questionar. Vai dar a todo mundo que está em situação de rua? Aí eu respondo, não, as pessoas que são em situação de rua, que são acompanhadas pelo Serviço da Proteção Especial. Porque tem gente que não é de Caicó, tem gente que realmente está só de passagem, tem gente que é andarilho, e esse público seria para centro pop, seria para albergue, não para política de habitação. Sim, continuando. Depois do perfil das famílias, a portaria, ele vem afinando os critérios das famílias. Aí o que a gente resolveu fazer? A gente colocou nesse sistema de pontos, que a gente achou mais democrático, mais ou menos como um concurso, né? Aí os critérios são os seguintes: mulher na condição de responsável pela unidade familiar, comprovado por autodeclaração; pessoa com deficiência na composição familiar, comprovado por laudo médico; idoso na composição familiar, comprovado pelo documento civil. Lembrando, Marcos, que o público, pessoa com deficiência e idoso, já é estipulado através dos seus estatutos, tanto o Estatuto do Idoso como da pessoa com deficiência, que 3% das moradias vão ser destinadas a esse público. Então, das 200 casas, a gente precisa tirar 3% para idoso, obrigatoriamente, 3% para pessoa com deficiência. Aí, depois de selecionados, a gente vai ver qual a deficiência e qual a limitação da pessoa, desse público, e adaptar a construção da casa à necessidade dessa pessoa. Então, vai ter que fazer uma porta mais larga, uma pessoa que usa cadeira de roda, vai ter que colocar aquelas barras, né, de segurança no banheiro. Então, tudo isso vai ser considerado, respeitando a condição desse público, desses dois grupos de público. Família que tenha criança ou adolescente comprovando certidão de nascimento, guarda ou tutela. Eu acho que aqui vai gerar um pouco de dúvida, né? Se uma avó cria seu neto, ou se uma tia cria seu sobrinho, obrigatoriamente ela vai ter que ter o papel comprovando a guarda dessa criança. Não adianta chegar lá e dizer, não, eu crio esse meu sobrinho, está aqui o documento. Não, você precisa ter o documento da guarda, para comprovar que aquela criança, aquele adolescente, está sob sua tutela. Residir pelo menos 5 anos no município, que foi esse que a gente acrescentou, que eu já expliquei no início, e os outros 2, ser acompanhado pela proteção social básica e pela proteção social especial do município, que são as 2 proteções referentes à política de assistência social. Então, as famílias que estão lá sendo acompanhadas no CREAS, no CRAS, dos bairros, eles vão até o serviço, pega a sua declaração que está sendo acompanhado lá pelo PAIF, pelo PAEF, que são os serviços, e já conta com uma pontuação. Tem famílias que são acompanhadas pelos 2. A proteção especial atende às famílias que vivem em situação de violação, violência doméstica, abuso sexual, de criança e adolescente. Então, todas essas famílias são acompanhadas pelo CRAS, pelo CREAS, traz a declaração e a gente já conta como um ponto. Terminou os critérios? Sim. Pronto. Então, vamos agora as perguntas dos ouvintes. Certo. Né? Quem é funcionário ASG do município e mora na zona rural, pode fazer a inscrição? Sim, esqueci de falar do critério de renda. O critério de renda é até R$ 2.400. Independentemente de que profissão ele seja. De 0 a 2.400. Aí o que é que vai contar como o tira e o bota nessa lista vai ser justamente esses critérios. Se está sendo acompanhado, se é mulher chefe de família. Então, a renda vai de 0 a 2.400. No caso dela, que é SG do município, se ela tiver essa renda, ela pode se inscrever. A renda familiar, viu, Marcos? O que é importante, Marcos? É que é a renda familiar. Então, você vai somar todo mundo que ganha na família. Então, eu sou empregado, a minha esposa é empregada. Então,
isso aí tem que somar até 2.400. Todos juntos, né? E você dividir até com seus filhos. Então, se mora idoso, filho em casa, você divide a renda familiar por todo mundo. Então, deve ter, no máximo, até R$ 2.400 de renda familiar dentro da casa. Se for mais, não pode participar da seleção. Entendi. Outra pergunta, quem mora na zona rural pode se inscrever no programa? Sim, Marcos, a gente não vai excluir zona rural, porque Caicó só teve um programa, assim, voltado para o público da zona rural. E é muito difícil trazer esses programas. E, recentemente, para vir um programa habitacional, está bem mais difícil. Eles abrem um edital e o município tem que se adequar. Então, o edital para a zona rural não foi aberto. E muitos moradores da zona rural são trabalhadores, né? Trabalham para alguém, não é o dono da propriedade. Então, você comprovando que não é dono da propriedade, você pode sim se inscrever. Tiver dentro da renda, aí e atender os critérios. Outra pergunta, é só para funcionário público? Você já respondeu que não, já. Não. Então tá aí dada a resposta já. Tem mais pergunta aqui. Eu não tenho comprovante, aliás, não entendi a pergunta aqui do nosso ouvinte. Eu não comprovante de aluguel, mas comprovante de aluguel vale? Não entendi. Se o ouvinte puder me explicar melhor a pergunta precisa dela. levar, sim, um comprovante de aluguel. Sim, Marcos, inclusive os documentos. Esqueci né? de falar dos documentos. Já você fala sobre isso, porque tem muitas pessoas aqui perguntando justamente sobre isso. Eu mandei para Geraldinho para ele mandar para você. Olha, se não já chegou. Pronto, tem mais pergunta aqui, né? Só um minutinho. O ouvinte pergunta aqui. Até agora, as casas do Nova Caicó... Vou fazer essa pergunta depois. Vamos responder sobre os documentos necessários. Você que ligou para cá agora há pouco e está aí nessa dúvida. Quais são os documentos necessários para se fazer o cadastro? E aí, Rafaela? Pronto. RG, CPF dos titulares. A pessoa que vai se inscrever, seu companheiro ou vice-versa. Comprovante de residência, folha resumo do cadastro único atualizada, que é o espelho do cadastro único da pessoa. Os usuários já sabem qual é essa folha resumo. Comprovante de renda familiar. O comprovante de renda, para quem não tem renda comprovada, a gente fez um modelo de declaração. Muita gente está perguntando isso também. Para quem é autônomo, não tem como comprovar a renda, a gente fez um modelo lá e a pessoa assina e se compromete, né? Informando a sua renda. Certidão de casamento, caso sejam casados no civil, né? Uma declaração lá da Secretaria de Tributação informando que não tem imóvel no seu nome ou terreno. Isso é tanto para o titular como para o seu companheiro e sua companheira, para o casal, né? E os documentos para atender os critérios, né? Que foi os critérios que eu li anteriormente. Se pessoa com deficiência levar o laudo, assinado pelo médico, tudo. Se idoso, já vai estar comprovando no RG. Se for criança adolescente, levar o documento da criança, levar o documento do adolescente, seja certidão de nascimento ou RG. Se acompanhado pelos CRAS, pelo CREAS, pela proteção básica, pela proteção especial, trazer a declaração também. A gente pede para a população, quando for se inscrever, a partir de amanhã, levar todos esses documentos. Se tiver faltando algum, Marcos, a gente vai pedir para a pessoa retornar depois. Moro numa casa cedida, recebo BPC, eu posso me inscrever? Pode sim. O BPC não conta como renda, também veio na portaria. Não conta como renda, vai contar como, no caso, renda zero, né? BPC, auxílio acidente, seguro-desemprego e o Auxílio Brasil não vão contar como renda, Marcos. Eu moro em casa própria, minha filha mora comigo e ela quer fazer o cadastro para ter sua casa. Ela pode fazer esse cadastro, a renda dela é de um salário, sem contar com a minha renda. Sim, é uma situação de coabitação, aí são duas famílias conviventes. A filha é uma família e a mãe é outra. Agora, se essa filha tiver uma filha, conta mais pontos. Pessoas solteiras meio que não vai contar pontos, não. Mas pode se inscrever. Pode, a renda está adequada. Pode tentar a sorte, de repente, né? Marcos, tem um terreno, estou construindo, já está a metade feita da minha casa. Eu posso me cadastrar para o projeto terminar a obra? Não. Aí não é um programa de... Não é um programa de melhoria habitacional. A gente até tentou cadastrar o município, só que
enfim, é outro programa. A gente não foi contemplado, infelizmente. Minha mãe só tem o auxílio e paga aluguel. Ela também trabalha como faxineira. Ela pode participar? Pode. Se for o Auxílio Brasil, não conta como renda para a gente, só vai contar a renda dela como faxineira e o comprovante que ela paga aluguel. Agora vamos deixar bem claro, para que depois não surjam reclamações, né? Como disse o próprio prefeito, a pessoa não vai receber a casa 100% gratuita, ela vai ter que pagar alguma coisa, não é isso? Sim, após... Já tem mais ou menos quanto é que é uma taxa mínima, como é que é? Marcos, assim, a gente está fazendo essa pré-seleção agora das famílias, a gente manda o nome e a documentação para a Caixa. A Caixa também vai passar um pente fino lá, vai avaliar. A Caixa, inclusive, pede para a gente ter um quantitativo de reserva. Por exemplo, digamos que você se inscreva, Marcos, e você está com alguma pendência. Aí eles vão informar para a gente, Marcos está com a pendência. Informe o próximo da lista. Aí, além da nossa seleção, vai ter uma seleção na Caixa Econômica. Essas 200 famílias, e a gente tem que mandar a reserva de 30%. De mais famílias, no caso. Contemplando, inclusive, pessoa com deficiência e idoso. Aí, após a aprovação da família, a Caixa vai emitir o contrato, né? E também vai ser, se for seguir os programas anteriores, esse contrato vem para a gente, né? Para o município, para a gente organizar essa assinatura. Aí o cálculo, eles colocaram em portaria que o cálculo vai ser pela per capita. Então, se a per capita da família, da renda declarada, der R$606, a família vai pagar 10% nessa prestação de 60 meses. Vai pagar R$60. Se a família, a per capita dá entre 606 e um centavo e 1.212, a família vai pagar 15%. Se der de 1.212 até o limite da renda do grupo 1, que é 2.400, a família vai pagar 25%. Então, varia da renda declarada e dessa questão para o cálculo do pagamento da per capita. O ouvinte pergunta aqui sobre a renda, né? Se o que vale é o salário líquido ou a renda bruta, porque tem os descontos de INSS e demais descontos. A Caixa considera a renda bruta. Bruta, né? Eu não considero os descontos, no caso. A renda bruta. Então pode variar aí, Marcos, de R$60 até R$600 de pagamento se você tiver a renda máxima de R$2.400, se você fizer 25% em cima de 2.400, vai dar em torno de R$600. Então, isso aí vai depender da renda familiar. Então, vai ficar entre R$60 a R$600 de parcela. No caso, quem não for efetivo do município já não pode participar da seleção, mesmo sendo mãe solteira responsável. Só para deixar claro que esse programa aqui não é para quem é efetivo do município, não é para funcionários do município, né? Não. Ele é amplo para toda a população, não é isso? Moro de aluguel já fazem 20 anos, eu ganho os 2 salários, mas não sou efetiva. Ser efetivo ou não é critério para poder ganhar a casa, né? Acho que 2 salários passa, não? Passa a de renda R$4, né? Isso não é a gente que estipula, né? Por exemplo, se chegar dois idosos aposentados, eles se encaixam no critério de idoso, mas a renda familiar já passa, infelizmente. Aí o pessoal reclama, né? É muito injusto, eu não posso financiar porque eu sou idosa. Infelizmente, a portaria vem assim. Muitos que eu já atendi, inclusive eu mostro a portaria. Não foi uma coisa que o prefeito criou, que eu criei, que Valdemar criou. Veio a portaria assim. Isso ficou bem claro, inclusive. A portaria estabelece critérios mínimos. O município pode acrescentar, como a gente acrescentou. Como a gente sabia que Caicó tem um déficit habitacional muito grande, e evidentemente ia ter uma procura muito grande, a gente acrescentou esse critério de você estar pelo menos morando há 5 anos em Caicó. Mas a questão é o seguinte, esses critérios que já foram mencionados aqui por Rafaela, já foram estabelecidos pelo Ministério. Outra pergunta, o presidente da Câmara aqui perguntando, Ivanildo, os documentos têm que levar originais ou pode ser xerox? A gente está pedindo os 2. O original e a xerox. O original para comprovar na hora. Mas o que fica lá é a xerox. Né? Então, você pode repetir, só para a gente finalizar, vamos repetir os documentos, porque se você não levar um desses documentos, já não pode fazer inscrição. Retorna para organizar o documento e a gente está lá esperando. Inscrições, gente, começa amanhã, terça-feira, de 7 às 13 e de 13 às...
5. Às 5 da 17. tarde. Então, de 7 a 1 da tarde e de 1 às 5 da tarde na Ilha de Santana. Se você for para a Prefeitura de Caicó, você não vai encontrar ninguém lá para fazer o cadastro. É na Ilha de Santana. É isso? Exatamente. Pois não, os documentos necessários, Rafaela. RG, CPF, a gente pede o RG e CPF dos titulares. Se você tiver um companheiro, se você for casado, levar o seu da sua mulher, geralmente é a mulher que é titular, leva do seu cônjuge, comprovante de residência, folha resumo do cadastro único atualizada, que no caso dos últimos 2 anos, essa atualização. Comprovante de renda familiar, para quem não tem comprovante, que é autônomo, a gente tem um modelo, né, de declaração, certidão de casamento, se for casado no civil, certidão negativa, informando que não tem nenhum imóvel, nenhum terreno em seu nome, nem no nome do titular, nem do companheiro, emitido pela Secretaria de Tributação. E os documentos necessários para a pontuação, que eu acho que aí que vai ser o pente fino, Marcos. Ok, então. Prefeito, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Uma pergunta Pois não, que fizeram aqui. Valdemar. Estão perguntando se também leva o registro das crianças. Sim, o registro das crianças. é o que entra no comprovante dos critérios de pontuação. Mas só informando que já faz mais de uma semana que a gente está tentando publicizar essa documentação e esses critérios. A gente já colocou ali no vidro ali da prefeitura, muitos beneficiários ali do Auxílio Brasil já estavam lendo, subindo atrás de informação, procurando atendimento. Então, isso não começou da publicação do decreto para cá, a gente já estava fazendo um trabalho de publicização. Ok, só para fechar aqui, prefeito, uma pergunta aqui do Lenildo, né? Eu não sei se ele se refere a todas as casas, mas algumas casas do Nova Caicó. Segundo ele, as casas do Nova Caicó não foram entregues, elas foram invadidas, né? E o déficit habitacional de Caicó não diminuiu. Que garantias a população da cidade vai ter em relação à transparência na construção dessas novas casas? Inclusive, Marcos, isso é uma exigência do edital, que na hora que a gente fizer a lista de beneficiários, essa lista ser auditável. Então, cada pessoa vai estar lá os critérios que foram colocados pela comissão, inclusive essa semana. A gente vai publicar um decreto dizendo qual vai ser a comissão que vai avaliar esses beneficiários, né, os critérios de cada beneficiário, mas vai ser uma lista que vai ser auditável. Então, qualquer pessoa vai poder, assim que a gente elencar as 200 pessoas e também o cadastro de reserva, as pessoas terão direito de questionar esses critérios. E, evidentemente que a gente vai ter um prazo aí de recurso, né, Rafaela? Então, depois que a gente fizer a seleção, a gente publicizar a lista, as pessoas que não concordarem com a avaliação da comissão poderão questionar. Evidentemente que isso também vai ser avaliado pela própria comissão se houve algum erro. Mas assim, a gente quer deixar claro que a lista que vai ser escolhida das 200 unidades habitacionais, ela vai ser completamente auditável. Então, na hora que a gente finalizar, nós encaminharemos essa lista, inclusive para os órgãos de fiscalização. Agora eu quero deixar claro aqui para a população que, infelizmente, pelo prazo que nós temos que cumprir, nós só temos uma semana para fazer essa inscrição. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Então, quem chegar terça-feira, infelizmente, não vai mais poder se inscrever. Então, as pessoas que estão morando em aluguel, que têm o sonho de ter a casa própria, elas deverão cumprir esse ritual. A partir de amanhã, inclusive, a gente vai divulgar nas redes sociais da prefeitura e também na minha rede social essa lista de documentação, os critérios, e aí essa pessoa se organizar até segunda-feira da semana que vem para ir fazer o cadastro lá na Ilha de Santana. Ok, então, obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Marcos, pela gentileza, por sempre abrir o espaço aqui para a gente fazer as divulgações, e a gente fica muito feliz. E aqui eu quero também registrar que a gente teve o apoio, né, inestimável do ex-ministro Rogério Marinho, que inclusive na época que era ministro nos avisou que essa portaria, esse edital de chamamento público para a seleção ia abrir e que Caicó se organizasse nesse sentido. E ele deixou toda a equipe técnica do Ministério à disposição do município para que a gente tivesse se preparado e hoje contemplar aí com esse investimento muito importante de quase 20 milhões de reais nessas 200 unidades habitacionais para Caicó. Rafaela, obrigado por sua participação. Onde é que a gente conta o edital? O Vim está perguntando aqui.
o edital. Sim, dos critérios. Sim, Está no site do município? No site do município a gente publicou. Já está lá disponível já, né? Está lá disponível na aba de portarias. Ok, então portarias obrigado. não, decreto. Obrigado pela sua participação, viu, Rafael? Eu que agradeço, espero ter esclarecido aí a população. Valdimério, secretária, obrigado pela sua participação. Boa sorte aí no trabalho de inscrição e de seleção. Obrigada, Marcos. Realmente vai ser um trabalho um pouquinho complicado, mas que a gente vai dar o sangue para que a população de Caicó ela seja bem atendida. Muito obrigada pelo espaço. Gente, quem quiser aí concorrer, né, disputar a casa própria, é bom correr até segunda-feira. Começa amanhã, não adianta ir hoje não, começa amanhã, 7 às 11, 7 a 1 e de 1 às 5 da tarde, na Ilha de Santana, aqui na cidade de Caicó.